Olá, senhoras, senhores e seres que estão aqui comigo hoje. Como vocês estão? Hoje nós veremos um relato do interior do Nordeste, numa cidade pequena onde coisas estranhas estavam acontecendo. Vocês estão prontos? Então deixe o seu like, se inscreva, preparem-se para enfrentar seus medos e sejam muito bem-vindos ao lado sombrio da realidade. Então vamos para o relato. Olá, Vinícius, boa noite. Eu vou contar aqui o que aconteceu comigo, mas quero pedir uma coisa. Não quero dizer meu nome, muito menos o lugar onde isso se passou. Não é por covardia nem nada, é por proteção. A única coisa que eu posso dizer é que aconteceu no interior do Nordeste. E tem coisas que são melhor a gente deixar quieto, sabe? Mas eu tô te contando esse relato hoje porque isso tá entalado na minha garganta faz tempo. E eu acredito que se eu não botar pra fora, acho que essa coisa vai me levar junto, sabe? Foi há mais ou menos uns 3 anos. Eu tinha saído de um serviço ruim no engenho e estava precisando de qualquer coisa que pagasse o básico. Um conhecido me falou de uma fazenda no interior, bem afastada, difícil até de achar no mapa, onde o dono procurava um caseiro para cuidar do lugar. Disse que o dono era gente calada, mas honesta. Pagava certinho e deixava o caseiro viver lá mesmo, numa casinha ao lado da sede velha da fazenda. Quando cheguei lá, logo entendi por que ninguém queria aquele serviço. A estrada era só barro e pedra, cercada de mato alto. A fazenda em si era muito bonita, mas tinha um ar parado, como se o tempo tivesse esquecido dela. A casa grande estava toda fechada, e o dono, um tal de seu Elias, só apareceu no fim da tarde. Veio num jipe batido, desceu sem falar muita coisa e só me mostrou onde era a casa do caseiro, o galpão das ferramentas e os limites do terreno. Faz teu serviço, não mexe com o que não é teu, e é isso, foi o que ele me disse. E foi só isso. Depois ele sumiu por mais 3 dias. Nos primeiros dias foi tudo tranquilo. Eu limpava os arredores, cuidava de umas galinhas, botava comida para 2 cachorros que viviam soltos por lá, mas logo comecei a notar uns detalhes estranhos. As noites eram silenciosas demais, não tinha grilo, nem coruja, nem vento. E às vezes, lá pelas 2 da manhã, eu acordava com um barulho esquisito vindo do mato. Era como um arrastar pesado, não de pé, mas como se alguma coisa raspasse no chão. Pensei que fosse algum bicho grande, talvez um tamanduá, sei lá. Até que um dia, um vizinho apareceu, um senhor magro, de cara fechada, chamado Raimundo. Veio deixar uma sacola com os queijos e cuscuz que a mulher dele mandou e puxou conversa. Mas quando mencionei o barulho à noite, ele fechou a cara de vez. Tu não anda saindo depois que o sol se põe não, né? Não, senhor. Só ouço uns sons estranhos. Ele ficou uns segundos calado, olhando para o chão. Então, continue assim. Não saia. E se ouvir alguma coisa, finge que não ouviu. Tentei puxar mais papo, mas ele só fez o sinal da cruz e foi embora rápido, quase tropeçando no mato. Foi aí que eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada naquele lugar. Depois da visita do tal Raimundo, comecei a prestar mais atenção. O que antes eu achava que era só mato e silêncio, agora parecia estar me vigiando. Era como se o vento carregasse um sussurro, como se os galhos mexessem só quando eu passava. As noites ficaram piores. Toda vez que a lua começava a crescer no céu, os cachorros da fazenda ficavam agitados. Um deles, o menor, se enfiava debaixo do galpão e não saía nem com comida. O outro, que era mais valente, ficava rosnando para o escuro, com o pelo todo ouriçado, e os olhos fixos, como se enxergasse algo que eu não conseguia ver. Teve uma madrugada que acordei com um barulho seco, tipo madeira se quebrando. Levantei com o coração na boca, peguei minha lanterna e saí. A porta do galinheiro estava escancarada, e uma das cercas tinha sido arrancada como se fosse de papelão. O estranho foi que não tinha pegadas de animal,
só uns rastros fundos no barro, como se alguém tivesse arrastado os braços no chão. Eram 2 sulcos paralelos, longos, que iam do galinheiro até a beira do mato. Fiquei parado ali por um tempo, com o faro da lanterna tremendo na minha mão, tentando entender que tipo de bicho se arrastava daquele jeito. E o pior de tudo, não tinha sinal das galinhas, nem de pena e nem de nada. No outro dia, fui até o seu Elias para contar o que tinha acontecido. Ele ouviu tudo calado, com aquela cara de quem está sempre longe, mesmo quando está bem na sua frente. Quando eu terminei, ele só disse: "Se sumiu, sumiu. Não vale a pena correr atrás." Mas e os rastros? O senhor viu como estavam no chão? Ele me encarou e, nos olhos dele, tinha algo que eu não sei explicar. Uma dureza como quem sabe mais do que diz, sabe? "Você está aqui para cuidar da casa. O que vier do mato, deixa no mato." E depois disso ele foi embora. Na semana seguinte, as coisas pioraram. Comecei a escutar um grunhido baixo durante a noite, quase como um choro. Mas não era humano. Era grave, como se viesse de dentro da terra. E aquele som de arrasto, cada vez mais perto da minha porta. Numa dessas madrugadas, a coisa veio até o alpendre da minha casa. Eu ouvi o som do bicho se arrastando, os cotovelos batendo no chão duro. Era isso, o som de ossos raspando madeira. Me escondi debaixo da cama com um terço da minha mãe apertado na mão e rezando sem parar, sem coragem de sequer olhar pela fresta da janela. Quando amanheceu, achei que tinha sonhado tudo, até ver os riscos no chão, marcados como cortes, e um fio de sangue seco na soleira da porta. Depois daquela madrugada, eu pensei em ir embora. Juro por Deus que pensei. Mas alguma coisa me prendia ali. Pode ter sido o medo, ou a desgraça da curiosidade. Sei que parece burrice, mas quando você começa a ver as coisas com os próprios olhos, fica difícil largar sem entender. Passei o dia seguinte todo calado, quase sem comer. Fiquei observando o chão, as marcas na porta, os galhos quebrados perto da cerca e sempre aquela sensação de que o mato me observava. O silêncio do lugar era pesado, como se a própria terra segurasse a respiração. Quando a noite caiu, eu tranquei tudo. Tranquei portas, janelas, empurrei um armário velho contra a entrada e me tranquei no quarto. Deitei com a faca de cozinha do lado e a lanterna apontada para a porta. Lá fora, os cachorros não latiam mais. Era pior. Eles estavam mudos, silenciosos como se tivessem sido calados à força. A lua estava cheia naquela noite, redonda, branca feito um olho vigiando o mundo. Foi quando ouvi o barulho de novo. Mas dessa vez era diferente, mais rápido, mais forte. Era como se alguém arrastasse o corpo inteiro, mas com uma fúria enorme. E, assim, eu consegui escutar batidas secas, num ritmo torto, irregular. Fui até a janela, mas deixei só uma fresta mínima, e foi por ela que eu vi. No terreiro da frente, passando por trás do velho poço, tinha algo. Aquilo se movia com o corpo colado no chão, como se fosse de 4, mas usando os cotovelos no lugar das mãos. Os braços eram longos demais, dobrados ao contrário. As pernas eram finas, secas e ficavam se arrastando atrás. A pele era escura, manchada e tinha um brilho de suor ou talvez sangue. A cabeça, Deus me livre, era como a de um homem, mas toda torta, com o focinho alongado. Os olhos pareciam brilhar num tom amarelado, sem nem piscar. Não era um bicho comum. Era como se um homem tivesse sido engolido por uma maldição e cuspido de volta, sem alma. Fiquei ali, sem conseguir me mexer, muito menos respirar. A criatura parou e virou o rosto na minha direção e ficou ali, farejando o ar. Eu gelei. Tive certeza que ela sabia que eu estava espiando. Depois de alguns segundos,
Ela se virou devagar e voltou a se afastar em direção à mata. Só que não era um simples ir embora. Era como se tivesse me mostrado que podia ir e voltar quando quisesse. Passei o resto da noite acordado, com o terço apertado na mão de novo, a faca no colo e a lanterna ligada até acabar a pilha. E mesmo assim, eu sabia que o pior ainda estava por vir. No outro dia, fui direto até a casa de seu Elias. Não dormi, não comi, só fui. Bati na porta dele com a mão tremendo. E quando ele atendeu, minha voz saiu engasgada. Eu via aquela coisa na frente da casa, arrastando o corpo, usando os cotovelos. Que diabo é aquilo? Ele não me respondeu de imediato. Ficou me olhando por um tempo com aquele olhar fundo, como se me disse o que eu estava pronto para ouvir. Aí deu meia volta e mandou eu entrar. A sala estava do mesmo jeito desde a primeira vez que eu vi. Velha, com cheiro de coisa guardada e com uma parede cheia de imagens de santo. Mas nenhum deles me trazia conforto ali dentro. Senta aí, homem, ele disse enquanto acendia um cigarro. Me sentei, mas o banco rangia de tão antigo. Fiquei esperando ele falar até que ele soltou, como quem conta uma coisa corriqueira. Isso daí que tu viu não é coisa de agora, não. Esse bicho já anda por aqui há muitos anos, antes mesmo de tu nascer. É um lobisomem? Ele fez que sim com a cabeça, bem devagar. Mas não como falam por aí. Esse é antigo, nasceu de pecado pesado, coisa feita com sangue. Dizem que uma vez ele já foi homem, um que mexia com mulher casada, com feitiço e com coisa errada. Na 7ª lua cheia, depois da morte, ele voltou assim. E cada vez que se arrasta, ele traz junto a dor que sentiu quando foi morto. Fiquei sem saber o que dizer. E por que você não faz nada? Por que deixa ele solto? O velho me encarou como se a pergunta fosse idiota. Ué, porque não tem o que fazer. O que anda com maldição não morre como gente. E quem mexe, carrega junto. Saí dali pior do que entrei. A cabeça girando, o estômago embrulhado. Caminhei sem rumo até a casa do Raimundo. Queria ouvir outra opinião, sei lá, talvez uma mentira reconfortante. Mas Raimundo nem me deixou entrar. Saiu pela porta e trancou atrás de si. Eu te disse para não sair à noite, ele disse com uma voz seca. Agora que tu viu, reza e não fala mais com ninguém sobre isso. Mas o que ele quer? Ele vai me pegar? Raimundo engoliu seco e murmurou. Ele sente o cheiro de quem tem medo e de quem pergunta demais. Depois disso, ninguém mais falou comigo, nem os poucos vizinhos das redondezas. Era como se eu tivesse pego uma praga. Naquela noite, a lua voltou a subir cheia no céu. E antes mesmo que escurecesse por completo, eu ouvi-o arrastar. Começava mais cedo agora, como se ele tivesse com pressa. E dessa vez, eu sabia. Ele não ia só passar pela frente de casa. Naquela noite, eu tranquei tudo. Reforcei a porta com pregos, enfiei a mesa contra ela. Botei uma cadeira empilhada em cima, preguei até umas tábuas na janela com os poucos pregos que sobraram. Qualquer coisa para criar uma barreira entre eu e aquilo. Mas, bem lá no fundo, eu sabia que não iria adiantar. Os cachorros não estavam mais lá. Tinham sumido 2 dias antes. Nenhum rastro, nenhuma pista, só o vazio. O céu estava claro. A lua brilhava tanto que parecia de dia. E o mato todo em volta da casa era quieto. Não cantava nenhum grilo. O ar parecia parado, pesado, como se até a natureza tivesse se escondido. Sentei no chão da cozinha com a faca na mão e a espingarda velha do pai do seu Elias no colo. A pólvora já era fraca, mas era o que eu tinha. E então começou. Primeiro o barulho do mato sendo aberto, galhos se quebrando. Depois o som do corpo se arrastando. Mais próximo, mais pesado. Os mesmos barulhos, tac, 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 secos dos cotovelos, batendo na terra lentamente. Aquilo vinha se arrastando até a casa. E dessa vez ele não parou no alpendre. Eu ouvi as unhas arranhando a maneira da porta.
um gemido rouco, baixo, como um misto de dor e raiva. A madeira começou a ceder com os empurrões. Um estalo aqui, uma trinca ali, e então a coisa entrou. A porta se abriu num estrondo, voando com a cadeira por cima. E lá estava ele, parado na entrada. Era maior do que eu me lembrava. O corpo era deformado, como se tivesse sido montado às pressas, com pedaços de gente e de bicho. A pele pendia em alguns lugares como se tivesse sido puxada. As costas eram curvas, os braços compridos e os cotovelos cheios de crostas, feridos de tanto se arrastarem. Ele respirava fundo como um boi cansado e me olhava direto. Os olhos eram 2 buracos acesos de dor e ódio. Apontei a espingarda. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui mirar. Quando atirei, o estrondo encheu a casa e o bicho gritou. Mas ele não caiu. Recuou uns passos, ferido e cambaleando, o peito escorrendo sangue, mas continuou de pé. E aquele grito eu nunca vou esquecer. Era humano e bicho ao mesmo tempo. Era puro sofrimento. A coisa me encarou por mais uns segundos, respirando pesado, e então se virou. Se arrastou de novo como sempre, só que dessa vez deixou um rastro de sangue do alpendre até o mato. Eu não consegui sair do chão por horas, a mão ainda segurando a faca, o corpo suando frio, e o mais estranho de tudo foi o silêncio que veio depois. Um silêncio leve, como se por um momento que seja, o mundo tivesse suspirado. No outro dia, o sol nasceu vermelho, um céu estranho, pesado, como se o mundo tivesse passado a noite em vigília. Levantei com o corpo doído, os ouvidos ainda zumbindo do tiro. A porta da frente estava caída, o chão marcado pelo sangue que a coisa deixou para trás. Segui a trilha até onde dava. Ela foi se arrastando mata adentro, manchando cada folha, cada pedra. Mas lá pelas tantas, o rastro simplesmente sumia, como se o chão tivesse engolido aquilo. Nenhum corpo, nenhum fim. Só mato de novo, intocado. Voltei para casa sem saber se aquilo era bom ou ruim. Passei os dias seguintes esperando alguma coisa. Um barulho, um sinal, qualquer coisa. Mas nada. Só o silêncio. Até os passarinhos voltaram a cantar. Seu Elias apareceu no 3º dia. Desceu do jipe e andou direto até a porta sem nem bater. Olhou todo calado. Depois me encarou. Ele veio, né? Assenti sem saber o que dizer. E tu ficou? Só isso, não perguntou mais nada, não me ofereceu ajuda, só deixou um saco de mantimentos na mesa e foi embora, como se tudo fosse parte da rotina. Naquela noite eu sonhei com a criatura. Ela estava parada no meio da casa, olhando para mim, com os olhos amarelos, mas não me atacava, só me observava, como se me conhecesse agora, como se tivéssemos feito um trato que eu não lembrava de ter aceitado. Uma semana depois, Raimundo sumiu. A mulher dele apareceu na fazenda chorando, perguntando se eu tinha visto o marido. Disse que ele saiu de casa com uma espingarda e não voltou. Fui com ela até a entrada da trilha, mas era inútil. O mato tinha engolido tudo de novo. Nenhum rastro. Na vila, ninguém falava. Era como se o desaparecimento fosse comum, um castigo previsto. Ninguém fazia perguntas demais. E eu comecei a perceber que aquele silêncio queria dizer que aquele povo já sabia. Eles tinham aprendido a sobreviver assim, calando, não provocando e não enfrentando. Eu, por outro lado, tinha cruzado a linha. Eu tinha olhado no olho da coisa, e ela tinha olhado de volta. Comecei a sonhar com o barulho do arrastar. Sonhava com os cotovelos batendo no chão da minha casa, acordava com a certeza de que ele estava ali, na sombra do quarto me vigiando, mesmo quando não tinha barulho nenhum. E o pior é que eu comecei a achar normal. Um mês após o ataque, recebi a visita de um rapaz jovem, estranho, dizendo que vinha da cidade. Disse que ouviu boatos sobre o bicho, uma criatura que andava usando os cotovelos, atacando fazendas. Queria saber se eu tinha visto algo. Menti, disse que não sabia de nada, que talvez fosse só história de matuto.
Ele me olhou como quem sabia que eu estava mentindo, mas não insistiu, só disse: essas coisas voltam, sabe? Sempre voltam. Só mudam de pele. E foi embora. Fiquei com aquilo na cabeça por dias. E comecei a observar bem melhor a mata. Às vezes, achava que via algo se movendo. Um vulto, um galho quebrado, um cheiro estranho vindo do nada. Mas eu nunca ouvi mais aquele som, o som dos cotovelos. Mesmo assim, travava tudo toda noite. E cada vez que a lua começa a crescer de novo, meu peito aperta, o sangue esquenta e a pele coça. Como se algo dentro de mim tivesse mudado também. Hoje fazem 3 anos. Ainda estou na fazenda. Não sei porquê. Talvez porque não tenha mais para onde ir. Ou talvez porque ele me deixou aqui por um motivo. Como um vigia. Um espantalho que olha para o escuro e lembra aos outros. Tem coisa que vive no mato que não morre fácil. Nunca mais ouvi o som dos cotovelos, mas às vezes, quando o vento passa diferente, eu sinto o cheiro. Um cheiro de coisa podre, de bicho molhado, de sangue velho. E é nessas noites que eu não durmo. Então, se você ouviu falar dessa história, se alguém te contar sobre um lobisomem que anda com os cotovelos, não vai atrás. Não pergunta. E principalmente, não olha para ele. Porque se você olhar, ele olha de volta. E quando ele olha, ele não esquece. Então, senhores, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o relato. Eu gostei muito dele, achei ele muito interessante. Tanto que, por que eu escolhi ele? Quando meu avô era vivo, ele me contava sobre uma pessoa daqui da cidade, que ainda é viva, e ele falava que essa pessoa se transformava em lobisomem, e que esse lobisomem também andava com os cotovelos. Tanto que, quando ele passava perto da gente, a gente tentava prestar atenção nos cotovelos e tinha como é que eu posso explicar? Tinha como se fosse um calo aqui nessa parte. Era um calo mesmo, sabe calo que a gente tem aqui? Era bem maior e estava aqui. O que fazia a nossa suspeita crescer mais. Por isso que eu gostei tanto do relato. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E é isso, gente. Muito obrigado por assistirem e até o próximo relato.